as nossas dicas de cultura, que eu acho que é mais suave à noite, né? Não é não, não é não, não é não que eu estou no clima. Bom, mas aproveitando a discussão, Júlio, vamos continuar na discussão e vamos conversar. Aliás, eu assisti ontem, hein, esse filme. Assisti ontem e é muito legal. Gostei muito. Que nós estamos falando disso daqui. Munique, no limite da guerra. Munique no limite da guerra. Eu já adiantei alguma coisa semana passada, aproveitando o teu gancho, né, do livro dos Três Grandes, né, que terminava, a dica que você deu de livro na semana passada era exatamente sobre o fim da Segunda Guerra. Era a Conferência de Alta, né, que praticamente redefiniu os territórios na Europa, com aquele grande pacto de Estados Unidos, Inglaterra e Rússia. Bom, o filme Munique está na outra ponta da Segunda Guerra Mundial. Ele acontece em 1938, ainda no começo da guerra, mas já com campos de concentração, viu, Marcelo? 1938, antes de estourar a guerra, já tinha campo de concentração, já tinha acontecido a famosa Noite dos Cristais, né, que foi aquela ação toda a Alemanha, quebrar vidros, quebrar vidraças de sinagogas, de lojas, de residências de judeus. Então, esse processo de antissemita já estava bastante adiantado em 1938, quando o primeiro-ministro Chamberlain, Neville Chamberlain, propôs, através do Benito Mussolini, que tinha simpatias com Hitler, né, e do presidente da França, que se fizesse uma conferência em Munique, porque Hitler tinha tomado parte da Tchecoslováquia. Então, na cabeça do Neville, era interessante fechar esse acordo ali. Hitler ficaria com os territórios da Tchecoslováquia que ele tinha invadido, e, em troca disso, faria um pacto de não agressão. Bom, o Neville acreditava piamente nisso, né? No que era combatido, por exemplo, com o Churchill, que nessa época estava na Câmara dos Lordes, né? O Churchill achava que deveriam cortar a cabeça da cobra imediatamente, ou seja, aniquilar essas pretensões expansionistas do Hitler naquele momento. O Neville achava que não, que ele acreditava ainda que esse pacto funcionaria, que esse tratado teria um resultado prático. Não teve. Não teve. Hitler continuou com o expansionismo dele, tomou toda a Tchecoslováquia, avançou para a Polônia, mas os defensores do Neville dizem que esse Tratado de Munique foi muito importante na época. Por quê? Porque ele atrasou a guerra em um ano. Ele deu tempo dos aliados, vamos dizer assim, da França, Os da ingleses, Inglaterra, principalmente, né? dos ingleses, se prepararem para a guerra que eclodiu dali a um ano, no ano seguinte, né, 39. Então, esse é o pano de fundo dessa história, que foca principalmente essa reunião, os preparativos para a reunião, mas não é um filme histórico, é uma trama de espionagem, vamos dizer assim, né? Focada em dois amigos, um alemão e um inglês, que estudaram juntos em Oxford, e um trabalha no gabinete do premier britânico e outro trabalha junto ao governo alemão. Então, é muito interessante, muito bem construído. Você vai notar, viu, Marcelo, você que assistiu Babylon Berlim, você vai ver que muitos personagens, muitos atores, desculpa, muitos atores que trabalharam naquele filme estão nesse filme. E mesmo para quem não gosta de história, a trama do filme é muito boa. E outra coisa, nós temos o Jeremy Irons fazendo o papel do Chamberlain. Quer dizer, só essa indicação já vale o filme, né?
É uma produção da Netflix e já está disponível, entrou semana passada no catálogo. Eu recomendo principalmente para esses, desculpa a expressão, para esses bostinhas que ficam falando essas bobagens aí para milhões de pessoas, que assistam esses filmes, que leiam, para verem o que aconteceu naquela época e por que se combate tanto o nazismo hoje. Sabe, esses meninos precisam de bagagem, precisam de repertório, precisam estudar antes de falar bobagem. Sem som. Não, você tem razão, Júlio. Seria importante, né, que antes de saírem defendendo coisas, se informassem melhor, né? Mas eu agora aqui assumir a mandioca e saudar a mandioca Sauda a mandioca. e, Saudemos a mandioca. e também estocar o vento. Mas olha, quem estiver assistindo a gente e não quiser saber de spoiler, pode sair, porque eu vou dar muito spoiler agora sobre o golpista do Tinder, né? Esse número 1 aí da Netflix essa semana aqui, que está estourando e todo mundo está comentando, tá certo? É uma história real, né, de um rapaz que aplicou, a princípio, que se saiba, um golpe financeiro em 3 mulheres, né? Os nomes aqui são uma norueguesa, uma sueca e uma holandesa. A norueguesa eu vou chamar de Cecília, porque o sobrenome não sei falar. A sueca é Pernilla, né? E a holandesa é Aylen. Essas 3 mulheres sofreram um golpe aí do Simon Levy, né, que é o nome dele que ele usava para dar o golpe nessas mulheres. E o documentário da Netflix é um documentário, ele nasceu através de uma reportagem que saiu num jornal norueguês chamado VG, quando essa norueguesa, né, a Cecília, denunciou o cara através dessa reportagem. Bom, então a história é bastante interessante, mostra que quem era esse Simon, né, Lee, que é o nome que ele adotou. E por que ele adotou esse nome? Porque o sobrenome era um dos maiores comerciantes de diamantes do mundo, né? E ele se passava como filho desse comerciante para essas mulheres. Mas o cara é uma figura bastante interessante, né? Vou colocar aqui. Esse Simon Levy é um cara bastante interessante, né? Então, o golpe dele, como é que foi? Foi através do Tinder, né? Uma plataforma de encontros, onde você marca encontros para todos os fins, para namorar, para fazer qualquer coisa, tá? Mas é um site, um app, né, de relacionamento. Então, através desse app de relacionamento, ele começou a se comunicar com várias pessoas, entre as quais essas 3 mulheres, onde ele aplicou um golpe financeiro, dizendo e pedindo dinheiro para elas, dizendo que ele estava com problema de seguranças e que precisava de dinheiro para investir na segurança dele e tal, mas assim que ele resolvesse o problema, ele pagaria em seguida, mas ele tinha realmente um esplendor, ele andava de jato, mandava o Rolls Royce buscar mulher, frequentava hotéis maravilhosos, sempre com roupas muito caras, né? Mas ele aplicou esse golpe, houve essa denúncia, né? E aí o que aconteceu? Ele foi preso na Finlândia em 2018. Ele foi preso na Finlândia e lá ele foi condenado a 3 anos de prisão. Em 2015 ele foi preso na Finlândia.
Bom, e quem é o tal do Simon Levy, né? Ele, na verdade, ele é um judeu de família extremamente tradicional. Para vocês terem uma ideia, a família dele é judia ultra-ortodoxa e o nome dele, na realidade, é Shimon Yehuda Hayu. Tá? Esse é o verdadeiro nome do Simon Levy. Ele começou aplicando pequenos golpes lá em Israel em 2011, trocando cheque, falsificando cheques e tal. Por isso ele foi preso lá em Israel, mas ele conseguiu escapar através da Jordânia e daí ele foi para a Europa. Quando teve esses casos que essa norueguesa denunciou ele para o jornal lá da Noruega, em 2018, 2019, ele falsificou documentos e estava viajando para a Grécia. Em Atenas ele foi preso, né? E foi deportado para Israel. Em Israel ele foi lá e recebeu uma pena, teve outros acontecimentos. Não vou dar tanto spoiler, né? Vale a pena assistir o documentário. Ele ficou preso só por 3 meses, né? E dizem que os golpes que ele aplicou chegaram aí aos milhões de dólares. Não se tem prova com relação a isso. Mas, em particular, com relação a essas 3 mulheres, ele depilou as mulheres, cara. Ele mandou brasa, ele tirou todo o dinheiro, elas pediram empréstimo, outras que tiraram todo o dinheiro da poupança. A sua pena em Israel foi de pagar $50 mil de indenização para as mulheres, para quem ele tinha dado golpe. Ficou, acho que, 3 meses na cadeia. Mas não vou dar mais spoilers do que isso, acho que já está bem dado. Vale aqui um alerta, né? Um alerta é cuidado para não serem enganados. Não só na questão de um Tinder da vida, mas no dia a dia da gente, inclusive até nessas conversas de políticos aí que a gente está cansado de ouvir, tá bom? O cara foi realmente um artista nesses golpes. Então, eu aconselho a vocês assistirem o filme e darem continuidade aqui a esses spoilers que eu dei, tá ok? Não sei se vocês já assistiram o filme, ou o documentário. Legal. Duas opções para colocar na minha lista aí do fim de semana. Bom, Marcelo, agora vamos lá, você é que manda. Vamos A aqui minha colocar aqui, dica, ó, o meu amigo Peninha. pois é, minha dica, já tivemos vários exemplos aí do problema de falta de conhecer a história, né? Durante essa semana, então acho que minha dica vai nessa linha aí, né? Que é Brasil, uma história, 5 séculos de um país em construção, do Eduardo Bueno. Bom, esse livro, como o nome diz, traz a história do Brasil, mas contada como do jeito do Peninha, como o Jean comentou, né? Como se a gente tivesse uma conversa de amigos, né? Ou seja, a maior parte do conteúdo não é o que é ensinado nas escolas. É um livro assim maravilhoso, como todos os outros do Eduardo. Ele explica de uma maneira simples e clara de onde viemos e como chegamos até o atual estado de coisas. Então, é recomendadíssimo, né, para todos aqueles que acreditam na frase que diz: o povo que não conhece a sua história está condenada a repeti-la. Tem outros aí do Peninha que eu recomendo, que eu li, que é A Viagem do Descobrimento, Náufragos, Traficantes e Degredados, Capitães do Brasil, A Coroa, a Cruz e a Espada. Então, assim, é um autor que a gente não pode deixar longe aí da nossa leitura aí. É isso aí, Jean. Para quem se interessou por essa tua dica, esse livro especialmente já está disponível em PDF, tá? Pode ser baixado. Os outros também tem vários livros dele em PDF. E o diferencial do Peninha para os outros historiadores é, como você falou, é a linguagem coloquial. Isso é muito importante, porque a história às vezes se torna, não vou dizer chata, mas espinhosa de se ler, né? Muitos nomes, muitos lugares, muitas situações.
que a gente não está acostumado às situações daquele momento, a gente não pode contemporizar, senão dá um nó na cabeça, mas ele tem uma maneira bastante ágil e fácil da gente entender a história. Bela dica. Eu gosto muito do Peninha. Ele não traz só fatos, né? A parte legal é como ele costura o contexto em que aqueles fatos aconteceram. Então, é como se alguém estivesse contando uma história para você, assim, uma história... Sem dúvida, sem dúvida. Muito interessante. Dentro dessa linha que nós demos aqui hoje, praticamente no programa inteiro, ele tem um canal também no YouTube chamado Buenas Ideias, né? Gerenciado pelo Marcelo Madureira, diga-se de passagem. É verdade. E vale a pena vocês também acompanharem as histórias que ele coloca ali. São muito legais, tá bom? Mas, gente, então, basicamente, o nosso programa de hoje acabamos por aqui. A gente volta na quarta-feira. A duração foi de Flow Podcast, né? Parecia que tava quase um flow, quase um flow, pô. Só falta os patrocinadores, mas quase Mas lá. a gente vai, nesse programa aqui, nós vamos lançar vários cortes, né? E a gente vai colocando durante a semana para resumir aí para o pessoal dar para as pessoas olharem, tá bom? Então, Marcelo, muito obrigado. Júlio, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Que vocês tenham uma boa semana. Todos também que nos acompanham, um abraço. Não façam Heidsiegel, façam tchau. Tchau. Abraço. Abraço.